Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos aí à nossa aula da terceira semana do curso de Biologia 1 para a turma do Integrado de Agropecuária, turma do Instituto Federal do Pará, Campus Breves. Pau na máquina. Vamos começar a falar de célula, vamos começar a falar de citologia. Essa aqui vai ser uma gravação muito semelhante a uma aula que eu gravei ano passado. Se você quiser rever ou ver, se você não viu a aula do ano passado, ela está aqui embaixo. Essa aqui eu quero que ela seja mais enxuta, mais curta, mais condensada, melhor para mim e melhor para vocês. Então, por conta disso, pau na máquina. Vamos logo ao que interessa, que são as células. Nós vamos começar exatamente de onde nós terminamos na aula passada, no Wagner Love. Não foi no Wagner Love, foi nas moléculas. É outro ponto, é outro extremo. Aqui a gente está no organismo, o ser vivo completo. E na outra aula a gente começou da outra ponta, falar dos átomos. Olha, cada bolinha aqui é um átomo. E das moléculas. Isso foi o assunto da aula anterior. As biomoléculas, as moléculas orgânicas que formam os seres vivos, dos quais o Wagner Love é um exemplo. Talvez não seja o melhor exemplo, mas é um exemplo, sem dúvida. Então o Wagner Love, como eu, como você, ele é formado por uma série de moléculas que nós vimos na aula passada. Muitas dessas moléculas orgânicas, como essa macromolécula aqui, na verdade é um ribossomo, formado por muitos e muitos átomos. E essas moléculas têm propriedades e funções diferentes dos seres vivos, mas elas mesmas são moléculas, não estão vivas. Açúcares, proteínas, vimos elas na aula passada. Agora nós vamos ver o que essas moléculas montam, as estruturas que elas montam, em especial a estrutura viva, que é a célula. Então, aqui a gente tem um exemplo do tecido do dedão aqui do rapaz, E esse tecido ele é composto por células. As células, isso aqui é uma imagem ilustrativa, tá? A célula não tem necessariamente essa cara. Mas as células, como está aí na tela, são feitas de moléculas, são feitas de átomos, só que elas mesmas já vão ter características dos seres vivos, já são unidades vivas. A célula já está viva, porque ela já vai ter uma série de funções e uma série de coisas que vão acontecer com ela que são características dos seres vivos. Elas têm metabolismo, elas se multiplicam, elas reagem ao ambiente. Elas mesmas são formadas pelas moléculas que a gente estudou semana passada, que essas não estão vivas, mas elas são a menor unidade dos seres vivos que já estão vivas. Alguns organismos têm uma só célula, outros, como eu, você e o Wagner Love, têm muitas células. Olha quantas, cada coisinha aqui no dedão do Wagner Love é uma célula, só no dedão do Wagner Love tem mais de, eu não sei, um montão de células. Não vou saber estimar quantas células tem num dedão, tá? Certo. Então, eu já dei uma adiantada, Mas todo ser vivo, com exceção dos vírus que nós vamos ver um pouquinho para frente, todo ser vivo ele é formado por células, Isso pode parecer meio óbvio hoje, mas isso foi um conceito que foi, vamos dizer assim, sendo construído pelos cientistas, foi sendo desenvolvido pelos cientistas ao longo de um certo tempo. Porque há uma primeira visão, vamos dizer assim, um primeiro ponto de vista, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça, não é óbvio, não é claro que eu, um atum e uma mangueira sejamos feitos das mesmas substâncias e da mesma estrutura básica. Tudo bem, a gente vê que a gente tem células no nosso corpo, mas será que do pé de jaca é a mesma coisa? O pé de jaca é tão diferente da gente, pelo menos visualmente, Será que a lesma, o caramujo é a mesma coisa? Será que, enfim, por aí vai, o mofo, o fungo, o bolor, E aí, é lógico, ao longo de décadas, ao longo de muitos estudos, os cientistas foram vendo que é sim a mesma coisa. As células têm cara diferente, mas você tem uma unidade básica dos seres vivos, são as células. Tudo que é formado por essas unidadezinhas fechadas, uma só delas ou muitas delas, mas todos os seres vivos, exceção dos vírus, são formados por essas células. Então, beleza.
construiu-se, foi proposta, né, foi construída a chamada teoria celular, que junto com a teoria da evolução é uma das grandes teorias que unifica o campo da biologia. Já vimos, teoria não é a mesma coisa que palpite, não é a mesma coisa que hipótese. É uma coisa mais ampla, uma ideia mais ampla. A teoria celular, ela traz esses três postulados, de novo, bem amplos. Se eu encontrar hoje uma espécie de ser vivo que ninguém nunca viu, um grupo novo, eu vou partir desses princípios para estudá-lo. Bem como vou partir dos princípios da teoria evolutiva, de que esse ser vivo ele partilha com o resto da vida uma história evolutiva e ele muito provavelmente é composto por unidades, que são as células. Essas unidades, pessoal, unidades morfológicas, ou seja, os seres vivos são feitos de células, e unidades fisiológicas. Tudo que acontece no ser vivo acontece por causa de uma célula. Se eu mexo o braço, células que estão se contraindo, permitindo esse movimento. São células que fazem as sinapses cerebrais do meu pensamento. São células que mandam impulsos elétricos, de novo, para eu pensar, e são células que produzem os sucos digestivos que eu estou produzindo agora. Tudo isso, em última análise, depende das células. Elas que fazem as coisas no nosso corpo. Né? E por conta disso, as propriedades de um organismo dependem das propriedades do que a célula é capaz de fazer. A célula do pé de jaca produz uma substância chamada clorofila que permite que ela faça a fotossíntese, que ela produza alimento a partir da energia solar. Eu não tenho isso nas minhas células e por isso eu não faço fotossíntese. Legal? E a terceira coisa é que as células não vêm do nada, elas se originam a partir de células pré-existentes que vão se multiplicando, né? Elas se dividem. A menor unidade viva da vida é a célula. Se você dividir uma célula no meio, você vai conseguir dividir uma célula no meio, mas você não vai mais ter um ser vivo. Você vai ter moléculas ali boiando que não vão manter as características básicas da vida, que não vão conseguir gastar energia para se manter em desequilíbrio com o meio, para se manter diferente do meio. Aquilo lá vai dissolver para o meio, né? Não é mais um ser vivo, são moléculas boiando. Ok? Beleza. Então, célula. Tudo que existe é feito de célula. E aqui a gente tem uma árvore filogenética com, resumidamente, é bem resumida, tá? Mas tudo que existe. Tudo que existe em matéria de ser vivo. Aqui tem os grandes grupos de seres vivos. A gente está aqui, ó, human, do ladinho do maize, que é a planta do... não é milho, é trigo. É um grão. Me foge agora a palavra. É a tradução que é um problema, né? Então, aqui os seres humanos, aqui as plantas representadas aí pelo milho, pode ser, e aqui os fungos representados pela levedura, tá? E aqui tudo isso são grupos de protozoários, protistas, algas que a gente vai ver no futuro próximo. Não se preocupem, tá? Então, e tudo isso aqui a gente já vai ver as bactérias. Ó, E. coli, a bactéria do estômago. Né? Cianobactérias são bactérias fotossintetizantes e por aí vai. Né? Então, isso aqui é uma árvore filogenética, são as relações de parentesco dos grandes grupos de seres vivos até um ancestral comum universal. Essa é a árvore total, bem resumida. Tá? O que a gente observa, a razão que eu pus essa árvore aí, é que os seres vivos do nosso planeta, eles se diferenciam em dois grandes grupos. Desse lado aqui, o grupo que é mais comum para a gente, que são os eucariontes. Né? E desse lado aqui, esses dois grupos, as arqueias e as bactérias, ou eubactérias, que são os organismos procariontes. Essa divisão, ela reflete os dois grandes tipos de células que a gente encontra no nosso planeta. Né? É a primeira grande divisão dos seres vivos. Né? Qual a diferença entre bactéria e arqueia? Está no futuro próximo. Mas essa é a primeira grande divisão e ela tem a ver com o tipo de célula que forma cada um desses organismos. Né? Arqueias e bactérias são formados por um tipo de célula diferente e mais simples, chamado célula procarionte. E todo o resto, tudo que não é bactéria ou arqueia, são os eucariontes, são formados por um outro tipo de célula. A gente vai ver um pouquinho das duas. A grande divisão são células diferentes. Tudo bem?
Então, nos eucariontes estão todos os seres multicelulares que a gente conhece. Então, o ser humano, pé de jaca, mangueira, cogumelo, atum, insetos e por aí vai. Tá? E o resto bactérias são procariontes. E aqui, dois esquemas mostrando justamente essas diferenças que nós vamos começar a falar agora. A célula procarionte, né, dá para ver, para você que está mais atento, que ela é mais simples que a célula eucarionte. Né? A célula eucarionte tem um monte de coisa aqui dentro. Né? A célula procarionte, o interior dela é um pouquinho menos ocupado, vamos dizer assim. Né? A célula eucarionte é maior, aqui é a escala de 10 a 100 micrômetros. A célula procarionte é menor, de 1 a 10 micrômetros. E talvez o mais importante, o DNA dos eucariontes está preso, ele está protegido, ele está dentro de uma estrutura que é um núcleo celular. Ele está envolto por uma membrana dupla que a gente chama de carioteca. No ser procarionte, o DNA está soltão. Por isso que chama eucarionte. Eu é verdadeiro, cário é núcleo. Tem um núcleo verdadeiro. O procarionte ele não tem núcleo, ele só tem o DNA boiando ali no interior da célula, nessa região chamada citoplasma. Essa é a maior diferença, além do tamanho. E a célula eucarionte tem todas essas estruturas compartimentalizadas, tem todos esses compartimentos aqui dentro, que a gente chama de organelas. Né? A célula procarionte não tem organelas compartimentalizadoras, não tem organelas membranosas. Até vai ter uma outra coisa ali, uma outra estrutura ali, mas não tem esses compartimentos internos que a célula eucarionte tem, que a tornam mais complexa, né, e que permitem uma série de coisas que as células procariontes não fazem. Como eu já falei, todo mundo quer bactéria ou arqueia, e a arqueia é um tipo bem diferente de bactéria, mas que se a gente vê no microscópio é uma coisinha igual. São compostos por células procariontes, são seres exclusivamente unicelulares, tá? Pode ter um ou outro ser colonial, a célula tudo junto, mas cada célula ali é um indivíduo. Eles só estão crescendo juntos ali, né? Exclusivamente unicelulares, enquanto os eucariontes têm organismos unicelulares e multicelulares. Né? Os protistas, que são os protozoários, as algas, os animais, as plantas e os fungos, tudo composto por esse tipo de célula aqui, célula eucarionte. Legal? Beleza. Vamos falar então um pouquinho agora das células procariontes. Né? Como eu já falei, elas não têm um núcleo organizado, não tem aquela envoltório em volta do DNA, não tem aqueles compartimentos no citoplasma. Elas têm uma parede celular formada por polissacarídeos, peptídeo-glicano, né? Já vou explicar o que é uma parede celular, e são menores que as células eucariontes. Vamos dar uma olhada numas aqui. Né? Então, são seres exclusivamente unicelulares, a gente olha no microscópio, dependendo do microscópio, não é muito interessante se ver, nossa, mas são sim organismos muito interessantes e muito, muito diversos e muito prolíficos. Né? Bactéria está em tudo que é lugar. Né? Mesmo que a cara delas no microscópio não seja muito diversa, mas elas têm diversas formas, né? Diversas estruturas que ganham nomes. A gente vai falar disso mais para frente. Né? E aqui um esqueminha de uma bactéria que eu quero que seja maior. Um esquemão de uma bactéria. Melhorou. Né? Então, o que você tem numa bactéria? E isso vai servir para tudo quanto é célula. Tá? Primeiro, células bacterianas, como essa daí, um lactobacillus. Do mesmo jeito que a célula do seu corpo, do meu corpo, vão ter algumas coisas que toda célula tem. A célula tem uma membrana. Não confunda, meu querido, membrana com parede celular. Membrana é uma estrutura maleável que a gente vai falar na semana que vem que ela é. Né? É uma estrutura muito fininha, muito maleável, que toda célula tem, que divide a parte de fora da célula da parte de dentro da célula. Aqui dá para ver claramente, né? Fora e o dentro. Algumas células, entre elas as bactérias, e essa aqui, por fora da membrana, externamente tem uma casquinha, tem uma carapaça mais espessa. Essa carapaça que é a parede celular, está por fora da membrana. Né? Dependendo da célula que a gente está falando, a parede celular é formada por diferentes compostos.
A das bactérias é formada por um polissacarídeo chamado peptídeo-glicano. Glicano de açúcar, tem açúcar no meio, mas tem peptídeo, tem umas estruturas proteicas ali no meio, né, que dá uma resistência, dá uma proteção para essa bactéria, é a chamada parede celular. Né? Toda célula tem membrana, nem toda célula tem parede celular, né? Mas as bactérias têm. Beleza. Dentro da membrana, tudo que está dentro da membrana a gente chama de citoplasma. É o interior celular, é o meio interno da célula, o meio intracelular, que é diferente do de fora. Diferente em concentração de sal, diferente nas proteínas que tem lá dentro, diferente do que acontece lá dentro. É o citoplasma, é tudo que tem lá dentro. Toda célula tem citoplasma, e esse lactobacilo, essa bactéria simpática, tem citoplasma também. Membrana e citoplasma, toda célula tem. Material genético, também toda célula tem. Nas bactérias a gente tem o chamado cromossomo bacteriano, é uma única molécula de DNA circular. E como nós acabamos de ver, eu repeti 2 vezes, já vou repetir a terceira. Na bactéria, esse material genético ele fica solto. Pode até parecer, parece que tem uma coisa delimitando, mas não tem. Isso aqui é o DNA da célula que está boiando. Ele está nessa região, né? Mas é o DNA da célula. Nas células eucariontes, o DNA fica quase que exclusivamente dentro do núcleo. Aqui não, fica solto. Está aqui, mas ele poderia ter em outro lugar. Ele fica ali solto no citoplasma. A região onde se encontra, isso é importante, a região onde se encontra o DNA é chamada muitas vezes de nucleoide. Né? Não é o núcleo, não é uma região delimitada, é só para determinar o DNA está por ali. É o nucleoide. Tá? Parede celular. Além disso, algumas bactérias vão ter, além do DNA cromossômico, além do DNA, vamos dizer assim, genômico delas, elas vão ter um pedacinho extra de DNA, um fragmentozinho geralmente bem pequeno, que é o plasmídio. Vamos falar disso mais para frente, mas algumas bactérias podem trocar o plasmídio com outras bactérias. Ou seja, trocar o seu material genético com outras. Se tem algum gene interessante aqui, que ajuda a bactéria a sobreviver, por exemplo, em certo ambiente, no ambiente mais quente, mais frio, mais ácido, resistência a antibiótico, ela pode passar esse plasmídio para outros. Vamos ver disso no futuro. Né? E outra coisa que toda bactéria tem, e outra coisa que todo ser vivo tem, não está representado aqui, mas que fica no citoplasma, são os ribossomos, que eu vou mostrar no próximo slide. Então aqui, só para mostrar esquematicamente, fica mais claro algumas coisas, uma bactéria semelhante àquele lactobacilo, com uma ou outra estrutura a mais que a gente não estava conseguindo ver. Primeiro, né? Então a gente tem aqui as coisas que a gente já viu, a parede celular amarelinha, a membrana plasmática aqui interna, a parede celular, né? O DNA no nucleoide, desculpa, né? E o citoplasma com esses pontinhos. Esses pontinhos do citoplasma, cada um deles é um ribossomo. De novo, todas é outra estrutura que está presente em todas as células. São os ribossomos. Né? São estruturas formadas por RNA, uma molécula parecida com o DNA, associada a proteínas e são moléculas responsáveis pela produção de proteína, a síntese de proteína. Né? Toda a proteína na célulazinha da bactéria é produzida pelos ribossomos. Todas as proteínas nas minhas células são produzidas pelos meus ribossomos que estão dentro das minhas células. Tá? Então tem os ribossomos ali no citoplasma. E é basicamente a única estrutura mais complexa ali. Não, tem outras, isso claro. Mas para nós é importante essa estrutura que é o ribossomo que fica ali no citoplasma. Não tem organelas citoplasmáticas. Né? Além do ribossomo, que pode ser considerado até uma organela, é uma estrutura macromolecular, né? Mas é só isso. Tá? E essa bactériazinha ela ainda tem um rabinho, que é o flagelo, que ajuda na sua locomoção. É um filamentozinho proteico que atua como uma hélice para a bactéria nadar pela aguinha onde ela vive. Tranquilo, pessoal? Então, só relembrando, vamos lá. Ó, membrana plasmática em volta da célula. Não vou desenhar tudo, não. Ribossomos. Tá aqui os pontinhos vermelhos. E DNA
estão presentes em todas as células. Se está vermelho, é porque a minha célula, a sua célula, a célula de um pé de abacate, também tem essas coisas, né? Agora, a parede celular, o rabinho, que é o flagelo, né? E aqui não está, mas o plasmídio, vamos inventar um plasmídio aí, eu perdi meu plasmídio, né? Essas coisas estão só presentes em bactérias. Só células bacterianas que têm esse tipo de flagelo, esse tipo de parede celular, né? E o plasmídio é uma coisa que só bactéria tem mesmo. Tudo bem? Então, esses são os organismos procariontes. Aqui uma imagenzinha de um pelo, de uma pele de uma pessoa, né? E essas coisas colorizadas em amarelinho são bactérias Escherichia coli na pele de uma pessoa. Tem na sua pele, também tem na minha, não importa se a gente tomou banho e está limpinho. Tem bactéria vivendo na nossa pele, dentro do nosso estômago, em muitos e muitos lugares. Algumas bactérias acabam causando doença, como é o caso da bactéria que causa cólera, gonorreia, tuberculose, tétano, né, sinusite, né? Mas muitas delas, a maioria, não causa, algumas podem até ser benéficas para nós. Todas elas são esses organismos procariontes, com as células muito parecidas com aquele esquema que eu mostrei, células muito parecidas com aquele lactobacilo que eu mostrei. Elas não são vilãs, elas têm um papel fundamental no ecossistema. A gente vai ver várias coisas que as bactérias fazem, né? Fixação de nitrogênio, degradação de compostos orgânicos. Algumas delas são fotossintetizantes, elas têm uma plasticidade metabólica muito grande, fazem de tudo as bactérias. Estão em todo lugar. Estão aqui, estão aí também. A gente que não está vendo elas porque elas são muito pequenininhas. Tudo bem? Seres procariontes, vamos falar mais deles, desculpe, no futuro próximo. Falamos das células procariontes, vamos falar agora das células eucariontes. Né? E aí, a gente já falou de uma, fica mais fácil falar da outra. Célula procarionte não tinha núcleo, essas células aqui, eucariontes, vão ter envoltório nuclear, recoberto por uma membrana dupla, por um envelope chamado carioteca, e tem organelas delimitadas por membrana, compartimentos internos. E são maiores também. Né? Além de outras coisinhas mais, vão ter citoesqueleto, a gente vai falar disso mais em detalhes. Quem são os eucariontes? Esses caras aí que a gente está vendo. Né? Todos os organismos que não têm célula procarionte. Então aqui tem um protozoário unicelular, apesar de uma célula eucarionte, a gente não está entendendo nada do que está acontecendo na célula que compõe o corpinho dele, mas dá para ver que tem muita coisa ali no meio, né? Aqui uma alguinha, né? É uma alga colonial, mas é unicelular também, eucarionte. Aqui um microcrustáceo, eucarionte, esse cara já é multicelular, é microscópico, mas é feito por mais de uma célula. Uma bromélia, multicelular. Um cogumelo multicelular. E a Fernanda Lira, né, ex-vocalista do grupo de heavy metal Nervosa, também é um organismo multicelular, com certeza, né? Então, só alguns exemplos aí, né? Bom, então, aqui o esquema das células eucariontes é um esquema bem didático, né? A gente vai falar dessas organelas depois, dessas estruturas, mas veja, tem compartimentos e tem o núcleo. Isso aqui é o núcleo celular, o roxinho aqui, né? E são células geralmente maiores do que as células procariontes, né? Coisa de 100 micrômetros, a procarionte coisa de 10. Então são células bem maiores, apesar de que microscópica do mesmo jeito. 100 micrômetros continua sendo bem pequeno. Tá? E aqui, isso eu mostrei na minha apresentação do ano passado, um esquema de uma célula eucarionte para mostrar para vocês. Um esquema de uma célula? Não, desculpa, uma fotomicrografia. Isso aí é uma célula mesmo vista ao microscópio eletrônico, é uma célula eucarionte de verdade. Ó. Você não está entendendo nada? Aqui está a célula, ela tem esse formato meio quadradinho, muito provavelmente porque é uma célula vegetal. Não, é uma célula vegetal, tá? E as células vegetais, do mesmo jeito que as bactérias, vão ter uma parede celular. Nem toda célula tem, mas as células vegetais também têm. Com uma composição totalmente diferente, tá? É outra coisa, é outra composição. Mas é uma carapaça em torno da célula, que deixa a célula quadradinha desse jeito, né?
E aqui o interior, o citoplasma da célula eucarionte. Tudo que está aqui dentro, né, tem a parede, você tem a membrana também, toda célula tem a membrana por dentro da parede, que é muito delgada, não dá para discernir nesse aumento, né? E tudo que tem aqui dentro é o citoplasma da célula vegetal. Todos esses compartimentos são as organelas, as diferentes organelas. Então aqui tem um cloroplasto, que só vai ter em célula vegetal, uma mitocôndria. E aqui o núcleo. Isso aqui é o núcleo. Tá? Então, veja, muito mais complicado do que aquele lactobacilo que eu mostrei para vocês. Muito mais coisa aí dentro. Né? Você tem a parede celular, porque é uma célula vegetal, nem toda célula tem. Tem a membrana, né? Tem as organelas, tem o citoplasma. E aqui no citoplasma, esses pontinhos aqui que a gente está vendo, provavelmente são os ribossomos. Aqui, ó, ribossomos, está aqui. Essa célula aqui é a célula vizinha, mas tem ribossomos também, tá? Estão presentes em todas as células. A gente vai ver daqui a pouco essas organelas aí, quais as diferentes funções, as diferentes estruturas de cada uma. Por enquanto é só ver isso. Tem a membrana, tem o citoplasma aí, tem o núcleo. Outro conceito importante, que a gente vai rever esse conceito lá para frente, é o do citossol. Né? O citossol é o liquidinho que fica aqui dentro da célula. Né? Numa célula procarionte, ele é meio que sinônimo com o citoplasma, é quase que a mesma coisa. Aqui não. Imagina que tem essa célula, você tira todas as organelas dela, fica só um liquidinho ali no meio. Esse liquidinho é o citossol. É diferente do citoplasma. Citoplasma é todo esse espaço aí no interior da célula com as organelas e com tudo. Tá? É isso aí, uma célula eucarionte. Uma comparação entre as duas, de novo. Célula procarionte muito mais simples, sem compartimentos internos e menor. Membrana celular, parede celular, o nucleóide, que é onde fica o DNA, e o citoplasma com os ribossomos. E a célula eucarionte é essa bagunça toda aí, todas essas estruturas, compartimentos e a presença de um núcleo que contém o material genético. Legal? Beleza, então nós vimos os tipos de células que existem, procarionte, eucarionte, e mais ou menos a cara de cada uma delas e quais organismos que apresentam cada tipo celular. Tranquilo. Vamos nos aprofundar um pouquinho nas células eucariontes num outro momento, logo logo. Né? Mas antes eu queria falar sobre a citologia e o que a gente precisa para estudar citologia, estudar as células dos seres vivos. A citologia é uma disciplina que, como poucas, ela depende de avanços tecnológicos para avançar. Né? Foi uma disciplina que foi criada e se desenvolve parelha a avanços tecnológicos de visualização dessas coisas, dessas estruturas tão pequenas. Né? O termo célula foi cunhado por Robert Hooke num microscópio primitivo, né? Um pouquinho diferente do desse aqui, né? Que ele viu a cortiça, né? Aquele painel de cortiça que é feito de casca de árvore, que são células mortas, viu os buraquinhos lá, chamam de célula. Né? Mas um pouquinho mais tarde, ainda naquela época, por ali, né? 1600 e qualquer coisa, o Leeuwenhoek, né, se é que eu falei o nome dele direito, visualizou micro-organismos na água, visualizou células do sangue, também com microscópio primitivo. E de lá para cá, incrementos nessa tecnologia de visualização significam mais coisas que a gente sabe sobre as células, significa mais conhecimento no campo da citologia. Tá? O tipo mais simples ou mais comum de microscópio, que é a ferramenta do citologista, é o microscópio de luz ou microscópio óptico. Eu considero o microscópio de luz o termo mais correto, porque ele funciona à base de luz. Óptico, todo microscópio é, você vai ver com o olho todos eles. Né? Basicamente, ele depende de um feixe de luz que vem aqui e passa pelo material que você está querendo ver, passa por uma série de lentes e chega no seu olho aumentado pelas lentes. As lentes têm nomes, não vou entrar nisso hoje, não vou entrar nisso agora. Tá? E isso proporciona que você visualize o material com algum aumento. Né? Esse material, primeiro, veja, você não pode pôr um bife aqui. A luz ela é emitida aqui embaixo, ela tem que atravessar o seu material para chegar no seu olho. Então esse material tem que ser fininho, translúcido. E esse material não pode ser totalmente transparente, ele tem que ter um contraste, alguma cor. Então técnicas são utilizadas para pegar esse material
cortar geralmente no micrótomo bem fininho, né, o que você quer ver, e corar com algum corante que vai corar, que vai ressaltar a estrutura que você quer ver. Na apresentação de 2020 eu falei bastante disso. Hoje eu só vou mostrar para vocês o resultado, né? Então isso aqui é uma lâmina com um corte da pele de um macaco, né? Alguém tirou ali a pele de um macaco, não sei que espécie, né? Aqui não diz. Pegou um pedacinho, né? Tratou, fixou para manter as características do tecido como ele era quando vivo, cortou fininho, bem fininho, 5 micrômetros, e aquele corte numa laminazinha de vidro corou aquilo com corantes, no caso hematoxilina e eosina, que coram tanto o citoplasma quanto o núcleo da célula, e esse é o resultado. Dá para ver coisas, dá para ver umas bolinhas. Né? O que a gente está vendo? O tecido da pele do animal. Essas bolotas aqui, ó, são cortes de glândulas sudoríparas, cada uma dessas células com um núcleo maior mesmo, né? Com um núcleo mais evidente. São células da glândula, são células produtoras de suor, né? O suor vai cair aqui dentro do ácido. Né? Aqui a gente tem essas outras células com esses buracos brancões, são células do tecido adiposo. Esses buracos são um armazenamento de gordura e elas têm um núcleo mais achatadinho aqui do lado. Então, só para a gente ver aqui alguns tecidos. E aqui é tecido da derme. Então tem muita fibra aqui, tem muito tecido, tem muito material extracelular, né? Muita fibra de colágeno. Aqui não tem tanta célula nesse espaço aqui. É o tecido dérmico, tá? Então, só para mostrar para vocês como é que é a cara de um tecido, como é que é a cara de um corte de microscopia de luz e o que, que dá para a gente ver na pele do macaco. Aqui foi um animal, agora um vegetal, cari do trigo. Cada bolota dessa é uma célula, aqui célula parenquimática, né, de preenchimento. Não está dando para a gente ver núcleo, não está dando para a gente ver um monte de coisa. Por quê? Porque essas estruturas não estão coradas, não significa que não estejam lá. É que são transparentes, não dá para a gente ver, mas estão lá. Né? Dá para a gente ver que a célula é meio redondinha, esse redondo da célula, porque essas células, ao contrário das do macaco, tem uma parede celular. Dá para ver um espessamento aqui, ó, né? Em algumas células mais, ó, essas células aqui, como são espessas, são vasos de transporte seiva, tem uma parede celular mais espessa. Aqui tecido epidérmico e por aí vai. Cada bolinha dessa é uma célula. Aí a gente já não está vendo uma série de estruturas porque foram usados corantes diferentes, foram usados corantes para ver outras estruturas. Provavelmente os esclerócitos aqui, enfim. Quando chegar a hora a gente fala disso. Tá? Aqui microscopia de fluorescência, né, dos neurônios de um camundongo. Cada coisa vermelhinha é um neurônio com suas ramificações, é uma célula nervosa, né, que se ramifica e se comunica com outras. E o verdinho aqui são outros tipos de célula. Tá? Que estão fora, mas aqui os neurônios em vermelho dá para ver, muito bonito, né? O neurônio e as ramificações do neurônio fazendo contato com outros neurônios, né? Aqui o corpo celular, também vamos falar dos neurônios mais para frente, tá? Aí que foi usada uma técnica de fluorescência para visualizar outras coisas. De novo, não estamos vendo, até dá para ver o núcleo do neurônio, né? Até dá para ver. Eu ia falar que não estamos vendo, mas de novo, não tão evidentemente, por quê? Porque foram usados outros corantes nessa técnica. E aqui, por último, uma técnica que mostra o núcleo em azulão das células, aqui uma célula mais ou menos, né? E estruturas do citoesqueleto. Esses fiozinhos, parecem uns macarrão aí, são o citoesqueleto, o esqueleto da estrutura da célula. Isso é uma célula em cultura, provavelmente, né? E aí, para a pessoa que fez isso queria ver o citoesqueleto, queria ver esses fiozinhos. E para a gente reconhecer onde está uma célula, onde está cada célula, ele deve ter corado também um núcleo com um corante particular. Então, tem outras organelas aqui, a gente que não está vendo elas porque elas não estão coradas. Tá? Beleza, e aquilo tudo é microscópio de luz. Pode ser fluorescência, né? Alguns microscópios com técnicas de fluorescência empregadas, mas tudo microscópio de luz. Na década de 50, conseguiram desenvolver o microscópio eletrônico. Como ocorre esse desenvolvimento? De novo, vá lá na minha apresentação de 2020 que eu falo para vocês.
ele funciona a partir de um feixe de elétrons em vez de um feixe de luz. Aqui é o de luz, né? Você tem uma fonte de luz, um resumo do microscópio de luz. E aqui você tem um feixe de elétrons, você tem um monte de ímãs, que direcionam esses elétrons, né, como fossem lentes, batem no material e vão mostrar a imagem no ecrã aqui embaixo. A imagem é branco e preto porque elétron não tem cor. Você só vê onde tem elétron, onde o elétron bate e onde o elétron foi refletido, onde ele não bate. Por conta de física, né, leis da física, leis da óptica, até do comprimento de onda, dos fótons e o escambau, realmente tem a ver com isso, que eu não vou explicar agora, tá? Esse tipo de microscópio permite um aumento muito maior do que o microscópio de luz. Aquela imagem que a gente viu no começo, que eu mostrei a célula vegetal, o núcleo, as organelas, é uma imagem feita no microscópio eletrônico no caso de transmissão, tá? Ele tem essas imagens aí com um grande aumento. Então aqui a gente não está vendo mais as células. Isso aqui tudo que a gente está vendo é uma célula. Está num aumento bem grande. É uma célula muscular e as estruturas aí da célula muscular. Aqui são as fibras de actina e miosina que permitem a contração muscular. Dá para ver, né, que um estriamento ali. E essas coisas mais escuras são mitocôndrias, que a gente vai falar delas daqui a pouco, tá? Mas são organelas que produzem energia para o músculo se movimentar. Esses pontinhos pretos, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que são acúmulos de glicogênio. Posso estar enganado, tá? Mas eu acho que são acúmulos do glicogênio, daquele polissacarídeo que tem no fígado, tem no músculo também, para liberar energia para esse músculo quando necessário, tá? Então aqui a gente não está vendo as células, a gente está vendo só uma célula, um aumento muito maior, permitido pelo microscópio eletrônico de transmissão. Aqui também, não é? Aqui a gente está vendo o núcleo da célula, bem aqui, e aqui organelas, que é o retículo endoplasmático granuloso. Esses fiozinhos aqui. É um aumento muito maior. Permite ver as organelas. Aqui, umas mitocôndrias. É granuloso é liso, parece granuloso. Né? Além do microscópio eletrônico de transmissão, que permite esses aumentos gigantes num cortezinho da célula, a gente tem o microscópio eletrônico de varredura, no qual um feixe de elétrons varre o material que você colocou ali dentro. E você tem uma placa detectora que pega esses elétrons à medida que eles vão se espalhando, vão sendo refletidos no material, né? Então é uma câmara de vácuo, você coloca o material que você quer lá dentro, geralmente revestido com ouro ou revestido com algum metal que vai espalhar os elétrons batem e espalham, os detectores conseguem, a partir da detecção do escaneamento de elétrons, formar uma imagem. Então o importante dessa técnica é que ela produz o quê? Imagens tridimensionais como essa que vocês estão vendo, esse gifzinho aí que vocês estão vendo, né? Então uma imagem tridimensional. Isso aí eu falei para vocês na apresentação de 2020, né? Eu coloco ali um monte de apresentação porque eu acho muito legal essa imagem, mas para quem não viu, tá aí. O que a gente está vendo? O maiorzão, que vai aumentando, aumentando, é um microcrustáceo, é um animalzinho microscópico. Aquele que eu mostrei na imagem, tinha alguinha rodando e tinha um bichinho do lado. O bichinho do lado é esse microcrustáceo, é um crio, né? Nesse microcrustáceo tem uma bolinha que parece um drops, né? Parece um comprimido, né? Uma aspirina. Esse comprimido é uma alguinha que ficou presa ali na antena do animal. Ó, tá vendo aí? Né? Você vê, então aquilo é um ser unicelular, é uma diatomácea. É uma alguinha unicelular que ficou presa. Então você tem um animal que já é minúsculo, a alguinha, e em cima dessa alguinha você tem, parece um cocôzinho. Aqui o cocôzinho é uma bactéria. Né? Veja como a célula bacteriana é muito menor do que a célula eucarionte. A alga, parece esse drops aí, ainda é uma célula eucarionte. A gente não está vendo, mas ali dentro daquele biscoitinho tem o núcleo, tem organelas. E aí o feijãozinho em cima é uma célula procarionte, é uma bactéria. Tudo bem? Então, três organismos, um em cima do outro, numa única imagem. Muito legal. Né? Outras imagens de microscopia eletrônica de varredura tridimensional. Aqui, grãos de pólen. Uma das técnicas para se identificar a planta é usar o grão de pólen. Cada planta tem o grão de pólen de um formato diferente. Você vê coisas muito diferentes, né?
Eu não saberia dizer que planta é qual aí, mas os grãos de pólen da planta são muito diferentes. Aqui uma borboleta, uma mariposa, provavelmente, com a boca dela, esse tubo para sugar néctar, que ela consegue esticar. E aqui um tardígrado, um ursinho de água, um daqueles animaizinhos até proximamente relacionado aos artrópodes, né, e que tem como característica principal o fato que eles conseguem sobreviver, formam cistos e sobrevivem a situações mais inóspitas, né, as condições mais severas. Temperaturas altíssimas, temperaturas baixíssimas, vácuo. Esses bichinhos formam cistos e conseguem sobreviver. Depois, quando volta, você põe uma aguinha ali, ele volta a andar. São os tardígrados, são muito legais. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a primeira apresentação introdutória. Eu queria que ela tivesse ficado mais curta. Não deu, né? Mas tem a de 2020, mais ou menos. Acho que a de 2020 está um pouquinho mais comprida que essa. O que eu fiz de diferente? Tá? Mas é a primeira introdução. Agora vai ter uma segunda apresentação que a gente vai falar mais da célula eucarionte, que eu também quero enxugar o máximo possível. Até porque tem muita coisa que eu já falei aqui. Até mais, pessoal. Falou.